você para montar modelos de trabalho no articulador semi-ajustável, tá? Vou mostrar para vocês uma forma que fica bem didática e bem prática, que você pode fazer com qualquer tipo de modelo, tá? Como eu falei anteriormente, expliquei, né, todos os detalhes sobre o articulador semi-ajustável. E tem uma peça que a gente trabalha no articulador semi-ajustável, que ela a gente chama isso aqui, a gente chama de mesinha de camper. Carinhosamente ela é chamada de mesinha de camper, mas você acha na Dental para comprar como plano de camper, tá? Para que ela funciona? Vou trazer um zoom aqui pra gente, ó. Ela é uma mesinha que ela trabalha com uma inclinação, tá vendo? Por quê? Porque na boca, articulação, maxila e mandíbula, a gente não é assim, a gente é assim, tá? A gente tem uma inclinação, própria de maxila e mandíbula, tá? Em relação ao queixo, em relação à nossa ATM, tá? Então, a mesa de camper é um padrão que nos permite trabalhar uma inclinação padrão para que a gente consiga montar um modelo no articulador, tá? E ela tem umas linhas, se você observar, ela tem algumas linhas aqui, ó. Que são essas linhas? São linhas de referência para facilitar o posicionamento do nosso modelo aqui no nosso articulador na mesa de camper, tá? Então, olha só, essa linha aqui, ó, vou destacar para você, ó, ela já tá aqui, mas eu vou destacar com a lapiseira. Essa linha aqui, ó, vai ser a linha média, tá? Essa é a linha média. Qual que é a linha média? Essa aqui, ó. Linha média que divide os dois incisivos, ok? E aí eu tenho três linhazinhas aqui, ó. Tenho três linhas aqui. E tem algumas linhas posteriores aqui, ó. Tô só destacando com a lapiseira para você, ó. Ó. Tenho outras aqui, ó. Todas essas outras aqui, ó. Tá? Eu vou trabalhar basicamente com essas aqui. O que a gente tem de situação? Para que a gente consiga alinhar com a bolacha do articulador, para que a gente consiga trabalhar com os nossos casos de oclusão, tá? A gente precisa posicionar o modelo superior na mesinha de camper, tá? Alinhado com a bolacha do articulador, tá? Então, essas linhas que a gente tem aqui, elas correspondem às classificações de angle, tá? Angle, que seria o quê? Vou fazer aqui no modelinho para ficar mais fácil de você entender. Quem não sabe, né? Classe 1, tá? Qual que é a classe 1? Que a gente tem uma oclusão com chave de molar e a gente tem uma oclusão equilibrada, tá? A relação de superior e inferior, a gente tem uma relação equilibrada. Classe 2, o que é? Quando a maxila vai mais à frente, a mandíbula fica mais para trás, o queixinho tá para trás, tá? E classe 3, qual que é? O invertido, ó. O queixo vai bem para frente. Então, a gente tem uma situação de trespasse que o inferior vai mais à frente do que o superior, tá? Então, essa é a classe 3, o inferior vai à frente do superior. A classe 2, o superior vai à frente do inferior. E a classe 1, que é uma oclusão equilibrada, tá? Não tem uma grande diferença, nenhum grande trespasse entre os dois, tá ok? E aí, quando a gente chega aqui, ó, a gente tem a mesma situação. Classe 1, que é a região de equilíbrio, tá? Classe 2, maxila vem à frente. Classe 3, mandíbula que vem à frente, maxila fica para trás, tá? Então, se o meu paciente é classe 3, eu posso montar ele aqui, porque a mandíbula vai vir para frente. Se ele é classe 1, eu vou montar na segunda linha, tá? Deixa eu mostrar mais nítido para você. Segunda linha, classe 2. Classe
Segunda linha, classe 1. Classe 3, tá? Classe 1 e classe 2, ok? Se a classe 2, a maxila vai para frente, o queixinho está para trás, então ele vai ficar nessa primeira linha. Se aqui eu tenho uma oclusão equilibrada, que não tem nem maxila e nem mandíbula muito protuberante, se eles estão em harmonia, eles vão ficar no meio, no equilíbrio, tá? E o classe 3, a maxila está para trás, a mandíbula vem para frente. Então, a gente vai montar na terceira linha, ok? Então, é isso. Como é que a gente trabalha para posicionar o nosso modelinho aqui, ó? Vamos lá. Estou trabalhando dessa forma. Agora, vocês não vão me ver, para ficar mais fácil de vocês enxergarem aqui o nosso trabalhinho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, eu posso trabalhar com cola quente, eu posso trabalhar com cera, eu posso trabalhar com material que eu tiver mais facilidade, que eu tiver aí à mão, tá? Vou pegar uma lamparina, eu gosto de trabalhar com cola quente, então eu vou acender aqui o fogo da lamparina, ver se eu não vou queimar minha lâmpada aqui, queimar minha câmera. Gosto de pegar um bastãozinho de cola quente e aí eu venho aqui, ó, aquecendo com cola quente. Vou colocar um pouquinho de cola quente aqui na frente da mesa e vou centralizar o meu modelinho aqui, ó. É aí que já vai ficar mais fácil de visualizar. Ó, tô posicionando aqui, ó, tá? Um ponto importante quando eu estou fazendo isso, que ele não pode ficar assim torto, ó. Eu tenho que acertar a linha média e também tenho que centralizar a região posterior, ó. Tenho que centralizar a região posterior. Por isso que servem essas linhas guias laterais, para que a gente consiga fazer esse equilíbrio aqui, essa centralização do modelo, tá? E aí eu posso travar com a cola quente. Se eu for fazer com a cola quente, eu vou precisar fazer 3 pontos, tá? Eu vou precisar colocar um pouquinho na frente, um pouco de um lado e um pouco do outro. Vou esperar esfriar essa cola quente para que eu consiga daí trabalhar com a parte de gesso, tá? Esse modelo ele precisa estar firme aqui, senão a gente não consegue trabalhar corretamente, tá? Bolachinha já posicionada, parte de cima, tá? Tudo certo. E se eu não tiver cola quente, eu posso trabalhar com cera, derrete a cera e coloca aqui, ok? Tranquilamente, dá para fazer também, tá? Eu preciso ter algumas retenções nesse gesso, preciso ter algumas retenções, essa bolhazinha aqui, ela vai me ajudar bastante. O que é uma dica legal? Ou você passa broca para fazer retenção no modelo, tá? Ou você pode confeccionar um modelo, na hora que você verte o gesso, você põe um pedaço de plástico bolha. E aí o plástico bolha, a hora que tomar preso o gesso, você remove ele e já fica todo retentivo, tá? E bem legal, você consegue já ter uma retenção. Para um gesso grudar no outro gesso, tá? Ficar assim, um gesso grudado no outro, sem risco dele começar a soltar a hora que você estiver trabalhando. Porque o ímã é forte, então ele acaba tendo uma facilidade de formar umas pequenas trincas e você acaba tendo problema para trabalhar com ele se ele soltar aqui da bolacha, tá? Então, o meu modelinho ele vai estar hidratado, tá? Bolachinha do articulador posicionada. Eu vou fazer o gesso. Gesso ideal para montar no articulador é gesso sem expansão, tá? Gesso com baixíssima expansão, porque se esse gesso expande, ele vai alterar a articulação, ele vai distorcer o meu modelo, tá bom? E aí, eu vou trabalhar com a proporção ideal que o fabricante recomenda de água e pó.
Aqui eu estou trabalhando com a proporção de 100 gramas de gesso, tá? 100 gramas de gesso para 33 ml de água, que é a proporção do fabricante do gesso que eu estou usando. Eu estou usando o gesso Arctic Stone, que é um gesso que tem um ótimo custo-benefício para mim. Ele não é um gesso caro e é um gesso de baixíssima expansão, tá? Como é que a gente faz quando a gente trabalha com gesso? Primeira coisa, eu vou começar colocando a água, tá? Eu começo colocando a água para depois eu colocar o pó, ok? Por quê? Porque assim o meu pó vai ficar mais bem misturado com a água e todas as moléculas do gesso vão ser homogeneizadas e vão ser umedecidas da mesma forma, tá? Se eu coloco a água no gesso, uma parte vai receber mais água, outra vai receber menos, uma chupa mais a água, outra chupa menos, e aí esse gesso não vai ficar uniforme, tá? Então vou acrescentar o gesso aqui na água, já tá tudo pesadinho, tudo medidinho. Vou misturar aqui e vou espatular. Eu preciso que esse gesso fique numa consistência firme, ele não pode ficar molenga, tá? Então o fabricante precisa me passar a precisão certinha das proporções para que eu não tenha problema. É essa consistência que eu preciso, ó, que não cai da espátula, tá? Ó, demora para cair da espátula, tá? Não pode ficar uma coisa molenga, tem que ficar firme, ok? Vamos lá. Então aqui vai ser mais fácil de visualizar este ângulo aqui da câmera. O que eu vou fazer aqui, ó? Primeiro, eu vou colocar o gesso como se eu estivesse passando manteiga numa bolacha, ó, para copiar todas as retenções do articulador, ó. Todas as retenções da bolacha do articulador. Tô passando requeijão na bolacha, ó, manteiga na bolacha. Vou copiar tudo, preenche bonitinho, tá? Depois, aqui no modelo, eu vou pegar e vou colocar o gesso, copiando também as retenções. Vou copiar bem esse buraquinho que eu tenho aqui, que é a retenção que eu tenho para hoje. O certo é fazer uma retenção com broca, colocar um plástico bolha, mas eu tava no corre aqui para fazer para vocês, então fiz o basicão. Ó, agora esse gesso que tá aqui, eu vou precisar colocar, eu vou colocar formando um tufão assim, ó, e vou fechar, deixa eu melhorar o zoom aqui, vou fechar rapidamente para que eles grudem uma parte na outra, tá? Se você quiser, você espera ele tomar presa dessa forma, depois termina de acrescentar o gesso para que ele fique lisinho e uniforme. Se você ainda tiver gesso na cubeta, como eu tenho aqui, você pode acrescentar mais gesso, tá? Se você tiver com alguma situação que você fechou assim e não ficou gesso suficiente, não tem problema, você consegue abrir, tá? Consegue acrescentar gesso, consegue abrir, consegue acrescentar. Esse gesso Arctic Stone, ele é bom porque ele tem uma consistência firme e também ele tem uma presa rápida, ele toma presa rápido. Então, eu não posso demorar muito, ficar invernizando muito aqui não. Eu vou apertar bem e vou alisar. E aí agora, ó, eu vou alisar de uma forma que ele fique, uso o dedinho, ó, que ele fique pegando todo o meu modelo, tá vendo? E que ele fique já começando a ficar bonitinho, ok? E aí você já vai unindo os dois lados, superior e inferior. Se você puder, trabalha com um pouco de água, trabalha perto da pia. Como eu estou gravando o vídeo, eu não pus a minha câmera perto da pia,
que eu me conheço, sei que eu ia ficar sem câmera rapidamente. Então, eu tô aqui na mesa. Mas, você pode trabalhar perto da pia, e aí você acrescenta um pouquinho de água na pipeta, que você consiga molhar o dedo e vir alisando esse gesso, tá? Quanto mais lisinho ele estiver, mais fácil para você dar acabamento depois. Ok? E aí, ó, une bem as duas partes, não deixa bolha, não deixa embarrigar. O primeiro que você fizer, você vai ver que vai ser um pouco difícil. Depois, você vai pegando prática e aí vai ficando mais fácil. Uma dica é, mexe um pouco, faz o modelo, dá um prévio acabamento e larga ele tomando presa. Depois, se precisar, você acrescenta gesso, depois se precisar você alisa, depois você passa uma lixinha. Que quanto mais a gente mexe, mais ele começa a embarrigar. Então, por exemplo, esse cantinho aqui, ó, depois eu acrescento um pouco mais de gesso, espatulo de novo e acrescento, tá? É isso aqui, ó. Pra gente conseguir montar ele no articulador, é essa técnica, tá? E depois a gente pode acrescentar um pouquinho mais e dar acabamento, ok? Então, pessoal, ó, tomou preso meu gessinho, deixei ele aqui uns 10, 15 minutinhos aqui, tomando presa quietinho, já esfriou. Eu vou precisar montar o inferior, vou precisar fazer o inferior aqui, tá? O que eu preciso fazer aqui? Eu vou precisar soltar a minha anteninha do Wi-Fi, vou precisar soltar ela daqui, tá? Vou precisar virar o meu modelo de ponta cabeça, ok? Já soltei aquela cola quente para ganhar tempo, tá? E aí eu vou abrir. Vou tirar a mesinha daqui, a mesa de camper, tá? E aí o que eu vou fazer nessa etapa? Eu vou pegar o antagonista, vou encaixar ele aqui. E aí você pode travar novamente com cola quente ou com cera, tá? E aí o que você faz? Encaixando ele aqui, ó, você vai colocar 3 pontos de cola quente ou de cera derretida, tá? E aí você vai ver, se você não tem nenhuma bolacha já com gesso assim, ó, você coloca uma outra pro lado de cá. Se você já tem uma assim, melhor, tá? Que aí o que a gente faz? Vou encaixar ela aqui. Eu já tenho um pouco de gesso aqui, então eu só vou acrescentar o gesso que precisa entre a superior e a inferior. Quando eu fechar, olha só, tem um espaço ali, ó, tá vendo? Pino incisal tá tocando e eu tenho um espaço entre o modelo e a bolacha. Então aqui eu vou espatular novamente um gesso, vou acrescentar nessa parte e vou deixar ele tomar presa assim. Eu só vou soltar do articulador e só vou virar para a posição correta depois que tomar presa essa parte aqui, tá? E se você observar um detalhe, ó, vou deixar um zoom aqui para você ver, ó, tá vendo que a bolacha tá um pouquinho mais para frente do que o modelo? Acontece, não tem problema. O que você faz? Vai no recortador de gesso e recorta esse biquinho aqui, ó. Recorta esse biquinho. Quando você fizer o gesso, você faz o gesso e dá um acabamento, ele fica assim, tá? Então ele vai ficar assim. Se você recortar, o modelinho tá mais curto, só que você consegue dar um acabamento legal, tá bom? Precisa fazer essa parte de gesso? Acho que deu para entender, né? Mas dúvidas, me manda mensagem aí. Faz os comentários e me manda mensagem, tá? A ideia é essa daqui, gente, que a gente consiga trabalhar de forma precisa, tá? E economizando gesso, tá? Se você não tem, você vai precisar fazer do zero. Qual que é a sugestão que eu dou para você? Na maioria das vezes, o modelo tem esse buraquinho aqui, ó. O que você faz? Pega uma toalhinha de papel, um pedaço de papel, um guardanapo, umedece ele, coloca aqui. Umedece ele, faz uma bolinha e encaixa ele aqui.
Aí, esse papel, ele vai formar como se fosse uma basezinha para a hora que você colocar o gesso aqui, ele não escorra aqui para dentro, ó. Ele não vai escorrer aqui para dentro e você consegue dar um acabamento que fique mais fácil, ó. Você consegue dar um acabamento, tá? E você consegue fazer um trabalho que você não fica se matando para ficar tirando o gesso que escorreu, às vezes cai no palato, cai no dente e fica bem chato de limpar, tá bom? Então essa é a ideia. Não tenho, professora, não tenho o... Achei minha bolacha. Não tenho gesso. Preciso fazer uma bolachinha do zero. Não tenho nenhuma assim. Preciso fazer assim, ó. Sem problema, tá? De qualquer forma, ó, a bolacha vai sair um pouquinho para frente. Vai travar com cera, espatula o gesso, vai em torno de uns 100 gramas aqui, tá? Aí você vai aqui passar o gesso como se você estivesse passando manteiga na bolacha, tá? Aí você vai vir aqui, passar um pouco do gesso, deixa com retenção. Pega aquele tolete de gesso, põe aqui, o máximo que você conseguir colocar de gesso aqui e fecha, ele tem que extravasar. Aí você vem com a espátula e alisa. Aí você alisa a volta toda e preenche todos os cantinhos. Fechou? A hora que você tiver feito isso, o seu modelo, ele vai ficar bonitão. E aí você passa uma lixinha d'água, né? Passa no recortador, se precisar, se for muito gesso, passa uma lixa e deixa ele bonitinho assim, ó. Tá vendo? Fica um trabalho com uma aparência legal e você consegue desenvolver as suas próteses com qualidade. Beleza? Espero que eu tenha ajudado, espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida, manda aí nos comentários, tá bom? Se tiver alguma sugestão, alguma ideia também de vídeo, vocês podem me perguntar, podem me pedir, e aí eu vou fazendo sempre que eu conseguir, tá bom? Um beijo, até mais!